ideia de que aquele mecanismozinho chato que atrapalha, chamado autossabotagem, pudesse ter conexão com essa questão da sombra, né? Não fazia esse link de uma coisa com a outra, mas a realidade é que sim, principalmente porque, partindo do princípio de que a nossa sombra, além de ter as questões que a gente não quer ver, pelo simples fato de incomodarem a gente, saber que a gente é tóxico, saber que a gente é ambicioso, saber que a gente é reativo, saber que a gente é irritado, saber que a gente é chato, né? No resumo da palavra, em diversos lugares, a sombra também armazena ali, naquele conteúdo inconsciente, uma parte luz que a gente não deixa sair, não deixa vir à tona, né? E aí, claro que essas duas dinâmicas ali fervilhando, borbulhando, escondidas, ocultas, porque a gente esconde na realidade, elas vão ali projetar o mecanismo de sabotagem, né? Principalmente por quê? Porque ali naquele conteúdo inconsciente, naquele lugarzinho que ninguém vê e ninguém mexe, mas que ele existe, apesar de tudo, você tem chaves ali. E a partir do momento que você tem chaves, essas chaves, quando elas estão girando ao contrário, elas vão fazer o movimento de atrapalhar. Em vez delas abrirem caminho, elas vão fechar as portas, naturalmente. E aí, quais são essas cinco formas, né? Van, fala aí, para a gente ter essa ideia, para a gente ter essa dinâmica. Essas cinco formas de sabotagem, peraí, deixa eu colocar aqui a minha. Não é cola, não, gente. Isso aqui é. Eu boto o cronômetro para me orientar na questão do tempo, porque eu não quero falar demais, mas eu também não quero falar o menos, né? Então tem um meio termo aí do necessário. Então, a gente começa falando do quê? Dessas cinco formas. A primeira forma, né? Até porque é importante que você entenda, a sombra, ela não age por maldade. Ela sabota para tentar proteger ainda a nossa criança interior. Ela está ainda funcionando naquele mecanismozinho de proteção, de autoproteção da criança, porque ela está lidando ali com um ambiente onde a gente tinha dores e rejeição, onde a gente tinha abandono, onde a gente tinha injustiça, onde a gente tinha aquela questão de não sermos vistos, de não sermos ouvidos, de não sermos percebidos naquele determinado ambiente que a gente estava. Então a sombra ela vem fazendo esse papel ainda protetor da criança. Então, olha como é importante você fazer esse caminho de autoliberação. Fazendo autoliberação como, Van? Trazendo a sombra à luz. Mas você só faz esse movimento no processo terapêutico e num processo terapêutico aprofundado, que vai permitir com que você olhe lá para esse lugar. Exatamente. Porque uma coisa é eu saber como eu funciono. Outra coisa é eu resolver essa equação de como eu funciono. Percebe a diferença? É a mesma coisa. Você vai, pega hoje um motor de carro, um carro híbrido ou um carro elétrico para você estudar ali e você olhar o desenho daquele motor do carro, você olhar aquela mecânica, aquela aerodinâmica e tudo mais. Você estudou a fundo e entendeu. Mas você colocar o carro para rodar na estrada é diferente de você ir lá estudar o motor dele.
Percebe? É isso. É, numa dinâmica de comparativo para você ter clareza, é sobre isso, tá? Então, a primeira dinâmica aí da autossabotagem, né, da nossa sombra, aquela chavinha que ela tem de convencer você da sua própria incapacidade. Aquela voz que fica aqui martelando, falando para você: eu ainda não estou pronta para fazer tal coisa. Eu ainda não estou pronto para fazer tal coisa. Eu ainda não estou pronto para falar em público. Eu ainda não estou pronta para ir morar sozinho. Eu ainda não estou pronta para mudar de empresa. Eu ainda não estou pronta para falar um idioma fluente. Eu ainda não estou pronta para escrever um livro. Sei lá. Bota aí a meta que você quiser e coloca antes da frase: eu ainda não estou pronto. É aquela voz que fala para você que ainda não é hora, que você não pode, que você ainda tem que fazer mais um curso, que você ainda tem que ler mais 5 livros, que você ainda tem que mudar para área X, Y, Z. É aquela ferramentazinha que sempre coloca um muro na frente e fala que você ainda não está pronta para fazer tal coisa. Essa é a primeira forma de sabotagem da nossa sombra, porque ela quer nos convencer de que a gente é incapaz. Quando a gente se reconhece incapaz, a gente dá essa desculpa, né? Hum. Eu ainda preciso de paraná, 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 para. Pronto. Já me coloquei na incapacidade. Ah, mas então, se você precisa fazer isso, por que que você não vai lá e faz? Aí fica o grilinho, né? Cri, 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 porque nem você sabe responder. Se falta isso, por que que você não vai lá e resolve isso? Muito provavelmente porque o seu mundo psíquico está ancorado no mundo psíquico da criança. A criança não resolve, o adulto resolve. A criança dá desculpa, a criança fica esperando alguém resolver para ela a situação. Faz sentido? Então, esse é o primeiro. O segundo é a repetição de padrões. É, a mente, ela cai nesse lugar, né? A preferência da mente pelo inferno familiar, porque ela já conhece aquela desgraça toda, ela já conhece aquele caos, ela já conhece aquela bagunça. Ao invés dela experimentar um paraíso desconhecido num lugar totalmente novo. E uma coisa que eu observo muito nessa dinâmica de repetição de padrão é na questão de relacionamentos. Se eu sou uma pessoa que nunca tive sucesso, ou não posso dizer que eu tive um ou dois relacionamentos bem-sucedidos ao longo da minha vida. Quando eu me deparo com alguém que vai me oferecer aquele relacionamento bem-sucedido, eu não quero, porque ele vai sair do caos que eu estou acostumada. Então, eu quero alguém que atrite, eu quero alguém que suscite a minha raiva, eu quero alguém que cause dificuldade, que cause bagunça, que extrapole ali a minha vida, porque é aquela pessoa que me dá o contrário, aquilo, na minha visão, na minha perspectiva, não é um relacionamento. Aquela pessoa, ou ela não sabe se relacionar, ou ela não está me oferecendo aquilo que eu quero. Inconscientemente você faz isso, tá? Quando você entra nessa dinâmica da repetição de padrão, e eu só vou querer o padrão esbudegado, estraçalhado, escangalhado, porque eu tô acostumado com um relacionamento caótico. O relacionamento que me traz paz, que me traz maturidade, que me traz leveza, que me traz completude, ah, não.
essa pessoa aí vai aprontar comigo quando eu menos esperar. Ela é falsa. Então, a gente começa a contar histórias sobre essa dinâmica para validar, né? Por que que eu não quero? Por que que essa pessoa não serve? Isso é um clássico, tá? Isso é um clássico. Não necessariamente precisa ser uma repetição de padrão de relacionamento, pode ser num ambiente profissional. Eu sempre tenho chefes com a característica Z. Eu sempre tenho desafio com as autoridades no meu trabalho, com o CEO, com o CFO. Então, é uma repetição de padrão. Porque tem um mecanismo ali familiar que eu vou buscar. E aí eu caio sempre nesse mesmo lugar. A terceira forma de autossabotagem da nossa sombrinha querida, maravilhosa, são as muralhas lógicas que a gente estabelece ali na frente, né? Eu vou botar uma muralha aqui com o quê? O que que você vai ter nessa muralha aí, Ivan? Vou ter justificativas plausíveis para você, para dizer por que que meu projeto não está andando. Então, eu vou dizer para você que eu não estou tendo tempo de executar o meu projeto como eu gostaria. Vou dizer para você que eu não estou tendo dinheiro para investir no meu projeto como eu gostaria. Então, são muralhas lógicas. Quando eu falo isso, aí você vai, ah, não, ela tem razão, né? É, se ela tá sem tempo mesmo, então tá tudo certo, né? Justifica para as pessoas e justifica automaticamente para nós, né? Porque tempo é algo que eu crio. Se eu quero investir naquele projeto, eu vou criar tempo para investir nele. Se eu não estou investindo tempo, é porque a sabotagem é, se aquele projeto der certo, real, eu vou ter que bancar, né? Eu vou ter que começar a olhar para ele, eu vou ter que começar a ampliar ele, eu vou ter que ofertar ele, eu vou ter que fazer o gerenciamento dele. Então, eu falo que eu não tenho tempo para investir. Muito provavelmente eu estou investindo no projeto de alguém, mas no meu, estou sem tempo. Estou sem tempo, irmão. A muralha lógica que a gente coloca ali na frente, né? A quarta sabotagem da nossa sombra nada mais é do que o medo do destaque, que também tem a ver muito com essa muralha lógica, né? Porque esse medo de eu me destacar em determinada área, em determinada relação, em determinada situação, em determinado lugar, na rede social, num trabalho que eu faça, na minha vida profissional, enfim, né? É o medo que eu tenho da rejeição. E aí eu combato o sucesso. Nossa, Van, mas que nó que você dá na minha cabeça agora quando você fala isso, né? Mas pensa no nó psico inconsciente que tem aí dentro. Eu tenho medo de ser rejeitada, então eu vou sabotar tudo aquilo que me bota em evidência, em destaque, em sucesso. Esse medo de ser rejeitada não é das pessoas em si, muito provavelmente é meu ou das pessoas que me são familiares, que me são caras, as pessoas da minha família, por exemplo. Se eu começo a me destacar muito, eu vou me separar das pessoas da minha família. Eu vou ser uma pessoa diferente, eu vou ser uma pessoa de sucesso e talvez a minha família não tenha ninguém com sucesso ou não tenha ninguém que tenha alcançado o sucesso. Como é que eu, na fila do pão, vou justificar? E agora você fez sucesso, né? É o que aconteceu com aquele rapaz lá, o youtuber lá, o Luva de Pedreiro, né? Se destacou tanto, chegou lá a altos níveis e tal, e depois caiu em depressão e porque acontece isso. Se a pessoa não cria uma estrutura para essa mudança,
que ela está construindo ao redor, essa mudança não se sustenta, porque ela internamente não se sustenta. Não é sobre os outros, é sobre ela internamente. Mais uma vez, aí a chave é dentro do processo terapêutico, porque eu preciso me sustentar. Esse sucesso precisa ser interiorizado e sustentado por mim. Eu preciso bancar, caso eu me destaque, caso eu tenha sucesso. E entender que ninguém da minha família vai deixar de me amar porque eu tenho sucesso. Eu que penso que vai, mas a realidade é que não vai. Ah, vai ter um outro ali que vai virar a cara, que vai deixar de falar com você, que vai criar um climinha de inveja, mas na real, ninguém deixa de amar a outra pessoa quando ela se destaca. Se houver amor, se houver o relacionamento verdadeiro, não tem essa separação. E o quinto e último ponto, né? A quinta e última forma de sabotagem da nossa sombra é os sedutores ali da desistência, sabe? Aquele cansaço repentino, aquela preguiça, aqueles pequenos dramas que aparecem no momento exato que você vai avançar. Nossa, eu tava tudo funcionando, tava tudo indo bem, tava tudo legal, tava tudo encaixando, tá? De repente me deu uma preguiça. Aí semana que vem eu continuo. Essa é literalmente a posiçãozinha da criança ali, com medinho, esperando alguém vir salvar, né? Esperando alguém vir fazer um movimento de me ajuda aqui, me dá um jeito, me dá uma abertura. Então, todos esses cinco movimentos de sabotagem, eles estão relacionados à nossa criança interior que está lá, protegida. Protegida de quê, Van? Da maneira errada. Porque o nosso cérebro até hoje ele funciona de mecanismo em mecanismo errado. Porque a nossa condição de vida, a nossa evolução até aqui mudou muito. Mas o cérebro continua sendo o cérebro e continua protegendo a gente no modo de sobrevivência, que é a única forma que ele sabe operar, para que a gente não deixe de existir, né? Mas ele faz como é que fala? Um direcionamento, um encaminhamento meio errado das coisas. Ele não tem culpa, é o mecanismo pelo qual ele foi desenvolvido e criado para a nossa autoproteção e sobrevivência. Mas o nosso mecanismo de vida exterior mudou. Então a gente também precisa passar por esse processo de mudança. Olha que louco, né? A gente não para pensar sobre isso. E a gente vai falar, claro, né, sobre a questão do peso, que é sustentar uma mudança também. Mas é importante que você pegue esses vídeos dessa semana e assista novamente, faça suas anotações, tire as suas conclusões, coloque as suas dúvidas no comentário, compartilhe esse vídeo e principalmente se inscreve para o complemento, que é a nossa aula-chave do dia 30 de agosto. Na aula do complemento, é uma aula que você vai ter de um dia inteiro, um domingão, das 9 às 4 comigo, ali, ó, tete a tete, ao vivo no Zoom. Você vai descobrir qual é o complemento que falta para você no seu processo de autoconhecimento. Qual é a chave, qual é a peça, qual é exatamente o complemento que está impedindo você de avançar, de continuar, de direcionar os seus resultados. Eu vou falar mais sobre o complemento, mas não hoje. Um grandíssimo beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.